Existem momentos na vida em que o passado bate à sua porta. E quando isso acontece, você precisa decidir. Vai deixá-lo entrar ou vai fingir que não está em casa? Rafael Mendes nunca imaginou que aquele dia comum de sábado mudaria tudo. Aos 32 anos, ele estava no pequeno espaço que alugava na favela do Vidigal, no Rio de Janeiro, cercado por 15 crianças e adolescentes que olhavam fixamente para as telas dos computadores remontados à sua frente. Pessoal, prestem atenção. Programar não é só escrever códigos. É resolver problemas. É criar soluções para o mundo real. Os olhos daquelas crianças brilhavam. Para elas, Rafael não era apenas um professor. Era a prova viva de que era possível escapar do ciclo. Era a esperança transformada em carne e osso. Mas naquela tarde, quando a aula terminou e as crianças começaram a ir embora, uma delas permaneceu. Lucas, 12 anos, magro demais para a idade, com os olhos sempre baixos e a mochila rasgada nas costas. Professor Rafael, posso fazer uma pergunta? Claro, Lucas, pode falar. O menino hesitou. Suas mãos tremiam levemente enquanto segurava a alça da mochila. O senhor tem pai? A pergunta cortou Rafael como uma lâmina afiada. Por um momento, o tempo pareceu congelar. Aquela criança não sabia, mas havia acabado de tocar na ferida mais profunda que Rafael carregava. Por que você pergunta isso, Lucas? Porque eu não tenho. Ele foi embora quando eu tinha 3 anos, e às vezes eu fico pensando, será que ele pensa em mim? Será que ele se arrepende? Rafael ajoelhou-se na altura do garoto. Queria dizer algo reconfortante, algo que curasse a dor daquele pequeno coração partido. Mas as palavras não saíam, porque ele sabia exatamente o que Lucas sentia. Olha, Lucas, seu pai pode ter ido embora, mas isso não define quem você é. Você entende? Você não é o abandono. Você é suas escolhas, seus sonhos, suas conquistas. O menino assentiu, ainda que seus olhos continuassem tristes. Quando Lucas finalmente saiu, Rafael ficou sozinho na sala improvisada, cercado pelo silêncio pesado das memórias. 24 anos. Fazia exatos 24 anos desde que Marcelo Mendes havia saído de casa e nunca mais voltado. Rafael tinha 8 anos quando seu pai simplesmente desapareceu, deixando para trás uma mãe exausta, 2 filhos confusos e uma montanha de contas não pagas. Ele ainda lembrava da última vez que o viu. Marcelo estava na porta, uma mala velha na mão, o olhar distante. Vou só dar uma volta, filho. Volto logo. Mentira. A primeira de muitas que Rafael aprenderia a identificar na vida. Crescer sem pai na periferia é carregar um peso invisível. É ouvir os outros garotos falando sobre jogar bola com os pais, enquanto você se pergunta por que não foi suficiente para o seu ficar. É ver sua mãe trabalhar 16 horas por dia e ainda assim faltar comida na mesa. É aprender cedo demais que o mundo não tem piedade dos fracos. Mas Rafael não se tornou fraco. Tornou-se forte, furioso, determinado. Aos 15 anos, descobriu os computadores na LAN house da comunidade. Aos 18, já criava sites para pequenos negócios. Aos 25, conseguiu um emprego em uma startup. E aos 30, decidiu voltar. Voltar para a favela que o criou. Voltar para devolver o que a vida lhe negou. Oportunidade. O projeto Código de Quebrada nasceu assim. Uma sala alugada, 10 computadores doados e a determinação de ensinar programação para quem nunca teria essa chance. Naquela noite, Rafael não conseguiu dormir. A pergunta de Lucas ecoava em sua mente como um mantra perturbador. Será que ele se arrepende? E então, às 3 da manhã, seu celular iluminou a escuridão do quarto. Uma mensagem de um número desconhecido. Rafael, sou eu, seu pai. Preciso te ver, por favor. O coração de Rafael disparou. Suas mãos tremeram. 24 anos de silêncio quebrados por uma mensagem de texto. A raiva veio primeiro. Depois a confusão. E, por fim, uma pergunta que o atormentou até o amanhecer. Depois de tudo, depois de todo o abandono e toda a dor,
O que um homem como Marcelo Mendes poderia querer? Rafael não sabia ainda, mas estava prestes a descobrir que algumas histórias de abandono têm finais que ninguém espera. E que a justiça nem sempre vem da forma que imaginamos. Rafael passou o domingo inteiro olhando para aquela mensagem. Cada vez que pegava o celular, seus dedos pairavam sobre o teclado, mas nenhuma palavra parecia adequada. O que se diz a um fantasma? Como você responde a alguém que te abandonou quando você mais precisava? Não responde. Deleta e segue tua vida. O conselho era de Júlia, sua irmã mais nova. Ela tinha apenas 5 anos quando o pai foi embora. Mal se lembrava dele. Mas as cicatrizes do abandono estavam lá, invisíveis, porém profundas. Não é tão simples assim, Ju. É sim. Ele teve 24 anos para aparecer. Agora que você tá bem, agora que construiu algo, ele resolve dar as caras. Isso não é coincidência, mano. Isso é interesse. Rafael sabia que ela tinha razão, mas havia algo naquela mensagem. Uma urgência disfarçada de súplica que o incomodava. Preciso te ver, por favor. Às segundas-feiras, Rafael sempre chegava cedo ao projeto. Gostava daqueles minutos de silêncio antes das crianças chegarem, quando podia organizar as aulas e os pensamentos. Mas, naquela manhã, quando abriu a porta da sala, encontrou alguém esperando. Um homem estava sentado no chão, encostado na parede. Cabelos grisalhos, barba por fazer, roupas simples e limpas. Os olhos, aqueles olhos Rafael reconheceria em qualquer lugar. Eram iguais aos seus. Oi, filho. A voz era mais fraca do que Rafael lembrava. Mais cansada, mais humana. Como você me encontrou? Marcelo levantou-se devagar, como se cada movimento doesse. Vi uma reportagem sobre você na TV. Jovem programador transforma vidas na favela. Fiquei orgulhoso. Orgulhoso? A palavra saiu como veneno da boca de Rafael. Você não tem direito de sentir orgulho de mim. Você não estava lá quando eu precisei. Não estava lá quando a mãe trabalhava até passar mal. Não estava lá quando eu passei fome. Quando eu chorei. Quando eu me perguntei todo santo dia o que eu tinha feito de errado para você ir embora. Marcelo baixou a cabeça. Suas mãos tremiam. Eu sei. Eu sei que não tenho direito a nada. Mas preciso que você me escute. Só dessa vez. Rafael cruzou os braços. Cada fibra do seu corpo gritava para ele mandar aquele homem embora. Mas havia algo diferente em Marcelo. Algo que não era só culpa ou arrependimento. Era desespero. 5 minutos. É tudo que você tem. Marcelo respirou fundo. Quando começou a falar, sua voz falhava. Quando fui embora, eu tinha 28 anos. Era covarde, irresponsável, egoísta. Achava que a vida tinha me dado um mau negócio. Família cedo demais, responsabilidades que eu não queria. Então fugi. Fugi porque era mais fácil do que ficar e enfrentar. Isso eu já sei. Não vim aqui para ouvir desculpas. Não é desculpa, é contexto. Marcelo tossiu, uma tosse seca e dolorida. Passei anos vagando. Trabalhos temporários, cidades diferentes, relacionamentos vazios. Sempre fugindo, sempre achando que a felicidade estava em algum lugar distante. Mas sabe o que descobri? Que não importa para onde você foge, você sempre leva seus demônios junto. Rafael permaneceu em silêncio. Não por compaixão, mas por curiosidade mórbida. Há 5 anos, finalmente parei de fugir. Voltei para o Rio. Arrumei um emprego fixo numa oficina mecânica. Conheci Dona Teresa, uma senhora que me alugou um quarto. E pela primeira vez em décadas tive algo parecido com uma vida normal. Que bom para você. Sua medalha tá no correio. Rafael, eu tô morrendo. O mundo pareceu parar. Aquelas 3 palavras cortaram através de toda a raiva, todo o ressentimento, toda a armadura que Rafael havia construído. O quê? Câncer no pâncreas. Estágio avançado. Os médicos me deram 6 meses. Isso foi há 4. Marcelo tirou um envelope amassado do bolso e estendeu para Rafael. Dentro, laudos médicos, exames, palavras técnicas que Rafael não entendia completamente, mas cujo significado era cristalino.
Não vim aqui pedir perdão. Sei que não mereço. Não vim pedir ajuda, porque o que eu tenho não tem cura. Vim aqui porque antes de ir eu precisava te ver. Precisava saber que você ficou bem, que apesar de tudo você conseguiu. Rafael segurava os papéis com as mãos trêmulas. A raiva ainda estava lá, ardendo em seu peito. Mas agora vinha acompanhada de algo mais complexo, mais confuso. Você acha que isso muda alguma coisa? Você acha que porque está morrendo, de repente todo o sofrimento que causou desaparece? Não, não muda nada. E você tem todo o direito de me mandar embora e nunca mais olhar para trás. Marcelo deu um passo em direção à saída, mas parou. Só queria que você soubesse de uma coisa. Seu projeto aqui, o que você está fazendo por essas crianças, isso é o que eu deveria ter feito por você. E o fato de você ter se tornado esse homem, apesar de mim, não por minha causa, isso é prova de que você sempre foi melhor do que eu. Quando Marcelo saiu, Rafael ficou ali parado, segurando aqueles laudos médicos, sentindo o peso de 24 anos de abandono colidindo com a realidade brutal da mortalidade. E pela primeira vez desde que era criança, Rafael chorou. Os dias seguintes foram um turbilhão de contradições para Rafael. Durante o dia, era o professor inspirador, o mentor que as crianças admiravam. Mas à noite, sozinho em seu quarto, era apenas um homem perdido entre a raiva do passado e a realidade cruel do presente. Marcelo estava morrendo. Essa frase ecoava em sua mente como um sino fúnebre que não parava de tocar. Você vai vê-lo de novo? Júlia perguntou numa quarta-feira à noite, enquanto jantavam na casa da mãe deles. Dona Célia, aos 58 anos, parecia mais velha. As rugas eram mapas de sacrifício, cada uma contando uma história de noite sem dormir, de contas que não fechavam, de uma força que ela não sabia que tinha até precisar usar. Não sei. Ainda tô processando tudo. Processar o quê? A voz de Júlia estava carregada de amargura. O homem abandonou a gente. Viver ou morrer, isso não apaga o que ele fez. Dona Célia, que até então permanecera em silêncio, finalmente falou. Sua voz era suave, mas firme. Filho, você sabe o que eu aprendi nesses anos todos? Que carregar ódio é como beber veneno esperando que o outro morra. Não tô dizendo para você perdoar. Não tô dizendo que o que ele fez foi certo. Mas tô dizendo que você precisa fazer o que seu coração mandar. Não por ele. Por você. Naquela noite, Rafael tomou uma decisão. No sábado seguinte, após a aula, ele pegou o endereço que Marcelo havia deixado e foi até lá. Era uma pensão simples em Madureira, paredes descascadas e o cheiro característico de umidade. Dona Teresa, uma senhora baixinha de cabelos brancos, abriu a porta. Você deve ser o Rafael. Marcelo falou muito de você. Entre, por favor. O quarto era pequeno, mas organizado. Uma cama de solteiro, um guarda-roupa velho, uma mesinha com alguns livros. E ali, sentado numa cadeira de plástico perto da janela, estava Marcelo. Ele parecia menor do que Rafael lembrava, mais frágil. A doença estava vencendo. Você veio. Vim, mas não para fazer as pazes. Vim porque preciso de respostas. Respostas de verdade. Marcelo acenou para a cama, convidando Rafael a sentar. Eles ficaram assim, um de frente para o outro, o silêncio pesado entre eles. Pergunta. Por quê? Não a desculpa bonita, a verdade. Por que você nos abandonou? Marcelo fechou os olhos. Quando os abriu novamente, estavam úmidos. Porque eu tinha medo. Medo de ser como meu pai foi comigo. Ele me batia, Rafael. Bêbado, violento, cruel. Eu jurei que nunca seria como ele. Mas quando você e a Júlia nasceram, quando a pressão começou a apertar, eu senti aquela raiva crescendo dentro de mim. A mesma raiva que eu via nos olhos do meu pai. Rafael sentiu um aperto no peito. Um dia você derrubou um copo de leite. Foi um acidente bobo. Você tinha 6 anos. E eu quase levantei a mão para te bater. Quase me transformei no monstro que eu mais odiava. Sua mãe viu. Ela viu aquele lampejo nos meus olhos. E naquela noite, depois que vocês dormiram, olhei no espelho e vi meu pai me olhando de volta.
A voz de Marcelo quebrou. Eu não fui embora porque não amava vocês. Fui embora porque amava demais e tinha medo de destruir vocês. Eu sei que parece covardia. E era. Mas na minha cabeça torta, eu achei que vocês estariam melhor sem mim do que com uma versão de mim que poderia machucá-los. Rafael ficou em silêncio, processando. Parte dele queria gritar que aquilo não justificava nada, que ter medo não dava o direito de abandonar. Mas outra parte, uma parte que ele não queria admitir, entendia. Você podia ter buscado ajuda, terapia, alguma coisa. Podia, devia. Mas isso foi em 98, Rafael. Homem da favela não ia em terapia. Homem da favela aguentava calado ou explodia. Eu escolhi uma terceira opção. Desaparecer. E todos esses anos, você nunca pensou em voltar? Todos os dias. Mas quanto mais tempo passava, mais impossível parecia. Como eu voltaria? O que eu diria? Oi, sumi por 15, 20 anos, mas agora tô pronto? Vocês já tinham construído uma vida sem mim. Eu seria só mais um problema. Rafael levantou-se e caminhou até a janela. Lá fora, a vida seguia. Crianças brincavam na rua, vizinhos conversavam e o mundo girava. Sabe o que é mais doido em tudo isso? Eu passei a vida inteira com raiva de você. Usei essa raiva como combustível. Cada conquista minha era uma prova de que eu não precisava de você, que eu era melhor sem você. E era, você é melhor sem mim. Mas agora você tá aqui morrendo me contando sua versão. E eu não sei o que fazer com isso. Não sei se acredito. Não sei se perdoo. Não sei nada. Marcelo levantou-se com dificuldade e se aproximou de Rafael. Não tô pedindo perdão. Não mereço. Só queria que você soubesse a verdade. E queria te pedir uma coisa. Não por mim, mas por aquelas crianças que você ensina. Que coisa. Não deixe que meus erros te impeçam de ser o homem que você já é. Você tá quebrando o ciclo, Rafael. Tá dando para essas crianças o que ninguém deu pra gente. Esperança, oportunidade, presença. Continua assim. Não por mim, apesar de mim. Rafael sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. 24 anos de dor, raiva e abandono não desaparecem com uma conversa. Mas algo ali, naquele quarto pequeno em Madureira, começou a se mover dentro dele. Não era perdão. Ainda não. Mas era o começo de algo. Talvez compreensão. Talvez aceitação de que as pessoas são complexas, falhas, humanas. Quanto tempo você tem? Semanas, talvez um mês. Rafael assentiu. E então, pela primeira vez em 24 anos, fez algo que nunca imaginou fazer. Estendeu a mão para seu pai. As 3 semanas seguintes foram as mais estranhas da vida de Rafael. Ele visitava Marcelo 2 vezes por semana, sempre após as aulas. Não eram encontros longos. Às vezes conversavam, às vezes apenas ficavam em silêncio. 2 estranhos tentando reconhecer um ao outro através das ruínas do tempo. Numa dessas visitas, Rafael levou seu notebook. Quero te mostrar uma coisa. Ele abriu uma pasta com fotos e vídeos das aulas. Crianças sorrindo em frente aos computadores. Adolescentes apresentando seus primeiros programas. Lucas, aquele menino que perguntara sobre o pai, mostrando orgulhoso um jogo simples que havia criado. Esse aqui é o Lucas. Ele me lembra muito de mim na idade dele, perdido, machucado, mas com uma luz dentro que ninguém consegue apagar. Marcelo assistia com os olhos marejados. Sua mão trêmula tocou a tela. Você salvou eles, Rafael, do jeito que eu não consegui salvar você. Não, pai. Era a primeira vez que Rafael usava essa palavra em décadas. Saiu estranha, desconfortável, mas verdadeira. Eu não tô salvando ninguém, tô apenas mostrando que existe um caminho. O resto é com eles. Naquela noite, Marcelo teve uma crise forte. Dona Teresa ligou para Rafael às 2 da manhã. Quando ele chegou ao hospital, Júlia já estava lá. Você ligou para ela? Rafael perguntou surpreso. Não, eu vim porque quis. Júlia olhava para a porta do quarto. Não vim por ele, vim por você. Porque percebi que você tá carregando isso sozinho e não devia. Os irmãos ficaram ali, no corredor frio do hospital público, esperando.
Quando o médico saiu, a notícia não era boa. É questão de dias. Dona Célia chegou de manhã cedo. Ela não disse nada quando entrou no quarto onde Marcelo dormia sedado. Apenas sentou-se numa cadeira no canto e ficou ali, quieta, observando o homem que um dia amou e depois aprendeu a viver sem. Marcelo acordou no final da tarde. Quando viu os três ali, Rafael, Júlia e Célia, seus olhos se encheram de lágrimas. Vocês não precisavam... Eu sei, Célia falou suavemente. Mas estou aqui mesmo assim. Não por você. Por eles. Porque eles merecem paz. Naquela noite, algo inesperado aconteceu. Eles conversaram, não sobre o abandono, não sobre a dor, mas sobre pequenas coisas. Marcelo contou histórias dos lugares por onde passou. Célia falou sobre como construiu sua vida, como se tornou gerente da loja onde trabalhava. Júlia mostrou fotos dos sobrinhos que Marcelo nunca conheceria. E Rafael falou sobre o projeto, sobre cada criança, cada história, cada pequena vitória. Sabe o que é engraçado? Rafael disse. Eu criei o código de quebrada porque queria dar às crianças o que eu não tive. Mas no processo percebi que eu tive sim. Tive uma mãe que era 2 pais em um. Tive uma irmã que sempre esteve do meu lado. Tive uma comunidade que me acolheu. Ele olhou para Marcelo. E tive um pai que, do jeito torto dele, me ensinou que eu nunca queria ser como ele. E isso me fez melhor. Marcelo morreu 3 dias depois, numa manhã de quinta-feira. Rafael estava lá, segurando sua mão. As últimas palavras de Marcelo foram simples. Você quebrou o ciclo, filho. Orgulho. O funeral foi pequeno. Dona Teresa, alguns colegas da oficina e a família que Marcelo havia abandonado, mas que no final não o abandonou. Na semana seguinte, Rafael voltou para as aulas. As crianças perceberam que algo havia mudado nele. Não conseguiam definir o que, mas ele parecia mais leve, mais presente. Lucas ficou após a aula novamente. Professor, lembra quando perguntei sobre seu pai? Lembro, Lucas. Ele voltou? Rafael pensou por um momento antes de responder. Voltou. Mas sabe o que aprendi? Que às vezes as pessoas voltam tarde demais para consertar o que quebraram. Mas nunca é tarde demais para encontrar algum tipo de paz. E o senhor encontrou? Paz. Rafael olhou pela janela, onde podia ver o morro se estendendo. Casas sobre casas, vida sobre vida, histórias sobre histórias. Tô encontrando, Lucas. Um dia de cada vez. 3 meses depois, o código de quebrada recebeu um grande investimento de uma empresa de tecnologia. Rafael pôde expandir para 3 novas comunidades. Mais computadores, mais alunos, mais chances. Na inauguração do novo espaço, um jornalista perguntou a Rafael o que o motivava a fazer aquele trabalho. Ele poderia ter falado sobre responsabilidade social, sobre tecnologia como ferramenta de transformação, sobre quebrar ciclos de pobreza. Mas Rafael olhou para aquelas crianças, seus olhos brilhando de esperança e possibilidade, e deu uma resposta diferente. Eu faço isso porque alguém precisou estar ausente para eu aprender o valor da presença. E porque cada criança aqui merece ter alguém que acredite nela, que esteja presente, que não vá embora quando as coisas ficarem difíceis. Ele fez uma pausa. Meu pai me ensinou o que não fazer. Minha mãe me ensinou o que fazer. E essas crianças me ensinam todos os dias por que fazer. No final, acho que essa é minha forma de justiça. Não vingança, não mágoa, mas transformar dor em propósito. Naquela noite, Rafael voltou para casa e abriu uma caixa que havia guardado. Dentro, as únicas coisas que Marcelo deixou. Alguns laudos médicos, 3 fotos antigas e uma carta. Na carta, escrita com letra trêmula, Marcelo havia deixado suas últimas palavras. Rafael, você me perguntou uma vez por que fui embora. A verdade é que fugi de mim mesmo e acabei fugindo de vocês. Mas você enfrentou seus demônios e se tornou exatamente o homem que eu deveria ter sido. Não peço perdão. Apenas te agradeço por me deixar ver, antes do fim,
Que minhas falhas não te definiram. Você se definiu apesar delas. Continue sendo luz onde eu fui sombra. Seu pai, Marcelo. Rafael dobrou a carta cuidadosamente e aguardou. Perdão é uma jornada, não um destino. E ele ainda estava caminhando. Mas pela primeira vez em 24 anos, Rafael Mendes não estava mais carregando o peso do abandono. Estava carregando a força da transformação. E isso, no final, era a mais poderosa forma de justiça invisível. Às vezes, a maior vingança não é fazer o outro pagar. É recusar-se a permitir que a dor do passado destrua a beleza do futuro. É transformar a ausência em presença. É quebrar ciclos. É escolher ser luz.